Então vamos começar a aula de hoje. Então, primeiro algumas informações, né, burocráticas. Como vocês viram, né, eu já postei ali a nota de vocês. Eu coloquei a nota, também tem um esboço de um gabarito lá da prova, né, para quem tiver curiosidade para ver a resolução das questões. E, bom, algumas informações, né, teve algum tipo de tem algumas confusões, assim, que é referente como é que é? A escala da nota, tá? Então, eu segui o padrão ali 0 10, tá? Não foi o caso aqui, mas já aconteceu algumas vezes de, por exemplo, uma pessoa ter tirado 1 na prova, aí eu ia colocar na escala do mudo, que é de 0 a 100, então ficava 10, né? E aí a pessoa se enganou e pensou que, na verdade, tinha tirado 10 na prova, e aí isso é um pouco complicado, né? Então eu achei melhor deixar a nota que está lá, pense que é na escala de 0 a 10, tá? Então eu acho que é melhor, às vezes, vocês se assustarem do que olharem lá, pensarem que foram muito bem, sendo que não foram, né? Não foi o caso aqui, tá? Não teve ninguém que tirou 1 aqui, mas dessa vez eu tentei manter numa escala de 0 a 10, tá? Bom, algumas questões sobre a correção. Não, errinhos assim relacionados a continhas eu acabei desconsiderando, né? A gente sempre, quando a gente está fazendo alguns cálculos, mais em prova assim, tinha algumas questões ali com umas vírgulas, umas casas decimais, e às vezes a gente acaba se atrapalhando, e isso aí. E muitos processos, né? Se você erra uma continha ali no começo, aí como os processos seguintes dependem, né, do processo anterior, aí o erro vai se propagando, né? E aí você acabava. Pode ser que em alguns casos você acaba numa solução bem distinta da real, tá? Mas aí são erros de continhas, tá? Esses erros eu acabei desconsiderando na maior parte dos casos, tá bom? Mas, fora isso, bom, tô aberto aí se alguém ficou com erros podem ter sido cometidos, né? Qualquer coisa, se vocês, alguma coisa na prova não ficou certo, não tá claro, vocês, talvez eu não corrigi, eu não fiz a soma de pontos corretas, ou alguma correção não ficou muito clara, vocês podem falar comigo, vocês podem mandar um e-mail, ou se não na PA, né? PA amanhã, acho que é PA amanhã, tudo bem, vocês podem, fiquem à vontade assim, tá? Porque pode correr, né? Na verdade, eu tô corrigindo lá, na hora de fazer uma soma de pontos, ou talvez alguma questão que eu não olhei, passei batido e não acabei não corrigindo, vocês podem mandar um e-mail ou falar diretamente comigo na PA, tá bom? Alguém tem alguma dúvida referente a isso? Fora isso, é, hum, fora isso, não sei se vocês receberam, acho que alguma notificação, né? Tem uma outra lista aqui. Então a lista 4 não precisava entregar. Ah, então tá aqui, né, a prova, coloquei um gabarito, né, para quem quiser dar uma olhada numa correção da prova. Eu coloquei uma lista nova, tá? Lista 5, e essa lista 5 tem um exercício para entregar, né, que é o primeiro exercício, tá? Não vou abrir aqui de novo, mas é o primeiro exercício da lista 5, tá? Só para entregar um exercício só, e a data de entrega é dia 10/12, tá? Então vocês têm um tempinho. E mais legal ainda, o que vamos fazer nessa aula é basicamente uma coisa muito parecida com o exercício 1, tudo bem? Tá, então o que vamos fazer nessa aula de hoje é bem parecido com o exercício que vocês têm que entregar na lista, tá bom? Porque a gente está falando de interpolação polinomial, tudo bem? Então esse aqui é a última aula sobre esse tópico. Então o que vamos fazer agora? Vamos só aqui concatenar tudo o que a gente viu da parte de interpolação polinomial, tá? Então vimos o que era interpolação polinomial, vimos um teorema que garantia que polinômio interpolador sempre existe. Além disso, tem aquela propriedade muito interessante que é único, né? E aí vimos meios de calcular esse polinômio interpolador. Como eu tinha comentado na primeira aula, você pode usar regressão, tudo bem? O ajuste de curvas, que era o último tópico que a gente estudou, né? O tópico anterior. Poderíamos fazer através de sistemas lineares, né? Depois também podemos fazer por polinômio de Lagrange. E por final, na última aula, vimos como que era feito usando o método de Newton, tudo bem? Método de Newton chamado de diferenças divididas, tá?
E vocês vão olhar que a diferença dividida, ele tá, na verdade, a expressão dele parece muito assim com o polinômio de Taylor, tá? Então, algumas vezes, diferenças divididas vão ali se confundir um pouco com derivadas, né? Se olhar a expressão da diferença dividida, ele parece aquele quociente que vocês encontram em derivadas, tá? Então, muitas vezes até eu falo derivados, alguma coisa do tipo, mas o correto é diferenças divididas. Então, o que vamos fazer nessa aula é revisar esse problema todo e fazer dar uma revisada em cada uma daquelas soluções, tá? Então vamos começar assim. Então vamos ter esse probleminha aqui, né? Uma função tabelada. Qual que é o objetivo? O objetivo é simplesmente calcular o polinômio interpolador, tudo bem? Então o nosso objetivo da aula é essa tabela, vocês vão ver que vai ser sempre o mesmo problema, a gente só vai usar métodos diferentes para obter o mesmo resultado, tudo bem? Então tá, essa que vai ser a tabela nossa, então essa aqui é a nossa função tabelada, a gente quer ajustar um polinômio interpolador para essa função tabelada, tudo bem? E aí vamos fazer isso, é o mesmo problema, só que vamos usar métodos diferentes. Esses métodos são como a gente obter um polinômio interpolador, tudo bem? Deixa eu só... Então tá, então primeiro que vamos fazer é usar os sistemas lineares, tá? Então tem aqui problema, qual que é o problema? Todos os problemas aqui vão ser encontrar o polinômio interpolador. Tá? Então é encontrar o polinômio interpolador. Esse é o nosso problema. Esse é o problema que vamos trabalhar aqui nessa aula inteira, tá? Então eu tenho aqui minha função tabelada e eu quero encontrar o polinômio interpolador. Então eu vou resolver usando cada um dos métodos. O primeiro, então, é o método dos sistemas lineares, tudo bem? Então o que a gente tem que fazer no método dos sistemas lineares? Primeiro, a gente observa que a gente tem três pontos, né? Tem 3 pontos, né? Tem o menos 1, o 0 e o 2. Então nossa tabela tem 3 pontos. Então o nosso polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a 2, tudo bem? Então, dada a quantidade de pontos, o seu polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual à quantidade de pontos menos 1. Então, a gente tem 3 pontos. Então, o polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a 2, tá bom? Então, só de olhar a quantidade de pontos, a gente já sabe qual é o maior grau que o nosso polinômio interpolador pode ter, tá? Então, bom, e só lembrando, o que é o polinômio interpolador? É um polinômio que vai passar em cada um desses pontos, tudo bem? Isso é uma característica bem importante. Então, ele vai passar em cada um desses pontos. Então, o polinômio no menos 1 tem que dar 4, o polinômio no interpolador no 0 tem que dar o valor 1, e o polinômio interpolador no ponto 2 tem que dar menos 1. Tudo bem? Então, o método de sistemas lineares ele é direto, que é assim. Bom, seu polinômio interpolador, a gente já sabe que só olhando a quantidade de pontos, sabe que tem grau menor ou igual a 2. Tá bom? Então, eu vou lá, eu vou escrevo uma expressão geral para o polinômio interpolador. Expressão geral para polinômio, desculpa, uma expressão geral para um polinômio de grau menor ou igual a 2. Então, eu vou ter uma constante, que eu vou chamar de A0, tá? Então, isso aqui fica um polinômio constante. Deixa eu adicionar mais uma parcela, o A1 vezes o x. Agora, isso aqui é um polinômio genérico de grau menor ou igual a 1. Se eu quero de grau 2, eu vou adicionar mais um elemento aqui, que é o A2, com um x elevado ao quadrado, tá? Agora sim, isso aqui é uma expressão genérica para um polinômio de grau menor ou igual a 2. Tudo bem? Então, só de saber a quantidade de pontos, eu já sei que o meu polinômio interpolador vai ter esse formato que está aqui. Qual que é nossa tarefa? A gente tem que saber, de fato, qual que é o polinômio interpolador. Então, a gente tem que determinar quem é o A0, quem é o A1 e quem é o A2. Tudo bem?
Bom, esse aqui é a expressão geral do polinômio, de um polinômio de grau menor ou igual a 2. A gente quer o polinômio que seja o interpolador para essa tabela. Qual que é a propriedade básica para isso acontecer? Ele tem que passar em cada um desses pontos. Tudo bem? Tem que passar em cada um desses 3 pontos aqui. Então, o que tem que acontecer? Quando eu calcular o P no menos 1, tem que dar o 4. Tudo bem? Não tem jeito. Tem que dar o menos 4. Porque a gente quer que ele seja o polinômio interpolador dessa tabela. Então, calculou o P no menos 1, tem que dar o 4. Tudo bem? Daí, então, você faz assim. Agora você usa a expressão genérica. Então, P de menos 1, aí você usa a expressão do polinômio. Vai dar o A0. Aí, o P de menos 1, né? O x é menos 1, então aqui vai dar o menos A1. Mas, quando você colocar o x, você colocar o menos 1 ao quadrado é 1. A2 vezes 1 vai dar o A2. Isso aqui tem que dar 4. Tá? Porque é o polinômio calculado no ponto menos 1. Né? Tem que dar 4. Também, como é o polinômio interpolador, o P calculado agora no segundo ponto, que é o 0, tem que dar 1. Tudo bem? Tem que dar 1. Então, se eu uso expressão, então vai dar o A0 mais A1 vezes 0 vai dar 0, mais A2 vezes 0 ao quadrado, aqui vai dar 0, A2 vezes 0 dá 0, então aqui só vai ficar o A0. O A0 tem que dar 1. Tá? Então aqui a gente já obtém de graça que o A0 tem que ser 1. Né? Por final, eu tenho mais de um ponto, que é o P calculado no 2 tem que dar menos 1. Então, P calculado no 2 tem que dar menos 1. Então, o P calculado no 2 vai dar o A0 mais 2 vezes A1 mais 2 elevado ao quadrado dá 4, 4 a 2. Isso aqui tem que dar menos 1. Tudo bem? Bom, pronto. O que a gente queria, né, é encontrar quem é o A0, A1 e A2. E para isso, o que a gente montou, que a gente já obteve aqui? A gente obteve um sistema linear com as 3 incógnitas que a gente está querendo encontrar, mas tem 3 equações também. Tudo bem? Então agora a gente só resolve isso aqui usando qualquer método que a gente conhece para resolver o sistema linear. Tá bom? Só vou copiar isso aqui. Primeira coisa que a gente faz, né? O A0 já encontramos aqui, né? O A0 é igual a 1, tá? Então eu vou colocar esse A0, essa linha do A0, vou trocar pela primeira linha. Tá? Então eu vou colocar o A0 aqui para cima. Espera aí. Vou colocar esse daqui para baixo e o A0 para cima. Tá? Eu só troquei a linha, tudo bem? Não fiz nada demais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o A0, a primeira linha, eu vou subtrair nas demais, tá? É só para eliminar esse A0 que está aqui e o A0 que está aqui. Então, quando eu elimino, então essa linha, todas as linhas vão mudar, né? Ó, ops. Então, o que vai ficar? Então, eu vou somar o A0, vou subtrair o A0 das colunas de baixo. Então, aqui esse A0 vai sumir. Aqui vai ficar só o menos A1 mesmo. Menos A1. Aqui vai ficar o mais A2. Aí eu peguei o 1, né? Subtraí do 4. Então, vai ficar 3 aqui. Na terceira linha, o A0 some. 2A1 permanece. O 4A2 também permanece. E aqui vai ficar menos 1 com menos 1 da primeira linha. Então, aqui vai ficar menos 2. Tudo bem? Agora eu continuo resolvendo. Agora o que eu vou fazer? Agora eu pego, Tá certo isso?
Agora o que eu faço, eu multiplico essa linha aqui por 2 e somo na de baixo. Então eu multiplico a segunda linha por 2 e somo na de baixo, que é para eliminar esse A1 que está aqui. O A1 é o A1. Tá? Então aqui vai dar 0. Aqui eu multipliquei por 2A2, depois eu só somei, então aqui vai dar 6A2. E aqui eu multipliquei por 2, né? Então deu 6 e somei no menos 2. Então dá 6 menos 2 vai dar 4. Tudo bem? E aí pronto, né? Então o A2 ele é o 4 sextos, que é a mesma coisa que o 2 terços, tá bom? O A1, então o A1 vai ficar menos 3 mais 2 terços, né? Vou tirar daqui. É o A2 menos 3. Fica menos 7 sobre 2. Tá bom? Tá bom, então. O A0 é 1, o A2 é 2 terços e o A1 é menos 7 sobre 2. Tá? Logo, o nosso polinômio interpolador, P de x, é A0 que é 1, mais A1 vezes x, A1 é menos 7 sobre 2, então eu vou colocar aqui menos 7 sobre 2x, mais A2, que é o 2 terços, vezes o x ao quadrado. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso polinômio interpolador. Então, pelos métodos de sistemas lineares, encontramos nosso polinômio interpolador. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá? Então, o método de sistemas lineares ele é direto, tá bom? Você sabe como que é a expressão genérica do polinômio, você sabe qual que é o maior grau que seu polinômio interpolador pode ter, e aí você usa os pontos da tabela para montar um sistema linear. O problema do... Aqui ele parece um método bem direto, bem simples, né? Você tem que resolver um sistema linear. Só que o problema é justamente a parte de resolver um sistema linear. Porque aqui, ó, a regra é, se você tem 3 pontos, seu sistema linear é 3 por 3. Tudo bem? À medida que você vai aumentando a quantidade de pontos, o seu sistema linear também aumenta de forma igual. Então, se eu tivesse 10 pontos aqui, você teria que trabalhar com um sistema linear 10 por 10. Tudo bem? Seriam 10 variáveis e 10 equações. Tudo bem? Então, pode... até para a gente fazer no lápis, pode ser uma coisa bem difícil. Tudo bem? Por isso que existem outros métodos, né? Os outros métodos, eles parecem, né? Vamos ver daqui a pouco, né? O método de Lagrange, o método de Newton, eles parecem um pouquinho mais complicados, mas eles são de certa forma escalonáveis, assim, né? Você consegue trabalhar com um problema de dimensão bem maior usando esses métodos. O de sistema linear você fica meio que limitado aqui, você vai cada vez tendo que resolver um sistema linear de dimensão maior. Tá bom? Mas aqui a gente obteve, aqui era um sistema 3 por 3, só 3 pontos, a gente obteve aqui o polinômio interpolador. Tudo bem? Então, legal. Então, esse usando o método de sistemas lineares, né? O que vamos fazer agora? Vamos fazer o mesmo problema, tá? É a mesma tabela, só que agora vamos tentar resolver esse problema aqui usando os polinômios de Lagrange. Tudo bem? Tá? Então, assim, é o mesmo problema. Mesma tabelinha, só que vamos usar um método diferente. Vamos usar agora os polinômios de Lagrange. Como vocês lembram, o polinômio interpolador ele é único. Tudo bem? Então, não importa qual método você usou, o que você obteve, o polinômio que você obteve em qualquer um dos métodos, ele é sempre igual. Tudo bem? Em particular, agora vamos resolver usando o polinômio de Lagrange. Só que agora a gente já sabe que esse polinômio tem que ser dessa forma aqui. O resultado final que a gente tem que chegar tem que ser isso daqui também, tem que ser igual. Tudo bem? Porque o polinômio interpolador tem unicidade. Só tem um.
Tá? Dado o problema que você tem, que é esse daqui, só tem um polinômio interpolador para esse problema. Mas vamos lá, vamos usar agora o mesmo problema, né? Encontrar o polinômio interpolador dessa tabela, só que agora vamos usar o polinômio de Lagrange. Tudo bem? O que era o polinômio de Lagrange, né? Então, os polinômios de Lagrange, o que eles são? Eles são aqueles polinômios. Como eu tenho 3 pontos, eu vou ter 3 polinômios de Lagrange, né? Que é o polinômio de Lagrange L0, o L1 e o L2. Tudo bem? Então, para cada ponto da sua tabela, você vai ter aquele polinômio de Lagrange básico, né? Então, você vai ter o L0, o L1 e o L2. Então, o L0 é associado ao seu ponto x0, o L1 é associado ao ponto x1, que é o 0, e o L2 é associado ao ponto x2, que é o ponto 2. Tudo bem? Então, primeiro a gente constrói quem são esses polinômios, o L0, o L1 e o L2. Então, vamos lá. Quem é o L0? O L0 de x, né, é o polinômio que em cima vai ser o x menos... Você colocaria aqui o x menos x0, né? Pense que aqui em cima é sempre alguma coisa do tipo x menos x0, x menos x1 e x menos x2. Só que o índice que você estiver considerando do polinômio, você não considera o ponto. Então, aqui seria o x menos x0, mas como o zero está aqui, você então não considera ele, você vai para o próximo. O próximo é o x1. X menos x1 multiplicado por x menos x2. Tudo bem? E depois você divide pelo ponto que você não considerou aqui em cima, né? Que é o x0, menos os demais. Então, aqui vai ficar x0 menos x1 e depois o x0 menos o x2. Tudo bem? Tá? E agora a gente só substitui os valores. Então, aqui em cima vai ficar x menos x1, tá? x1 é quem? x1 é 0, tá bom? Então, aqui só vai ficar o x, porque é x menos 0, né? Aqui fica x multiplicado por x menos x2, né? Quem é o x2? x2 é 2. Aqui fica x menos 2 dividido por x0 menos x1. x0 é menos 1. Menos 1 menos 0. Vai só dar o menos 1. Multiplicado por x0, que é o menos 1, menos o x2, que é o 2. Menos 2. Bom? Então, aqui vai ficar x menos 2, multiplicado por menos, aqui vai ficar menos 1 com menos 2, vai dar menos 3. Menos 3 vezes menos 1, que dá 3. Tudo bem? Ah, legal. E aí o procedimento para os outros ele é simétrico, né? Então, vou ter agora o L1 de x. O L1 de x é x menos x0. Deveria colocar aqui o x menos x1, mas o x1 é o mesmo índice do polinômio, então você desconsidera ele. Parte para o próximo é o x2. Dividido por elemento que se eliminou daqui, né, que é o x1, menos os demais. Então é x1 menos x0. Depois você multiplica por x1 menos x2. Tá? Então aqui vai dar x menos x0, né? O x0 é menos 1. Então vai ficar x menos x0, então vai ficar x mais 1. Multiplicado por x menos x2, né? x2 é 2. Dividido por x1 menos os demais, né? Só que o x1 é 0, tá? x1 é 0. Então você só vai trocar de sinal. Então x0 aqui é o menos 1. Então menos x0 vai dar só 1. Multiplicado por menos x2, né? x2 é 2, aqui vai ficar menos 2.
Então, por final, aqui vai ficar um sinal de menos. X mais 1. X menos 2. Dividido por 2. Tudo bem? Por final, a gente faz o L2 de x. Então, L2 de x vai ser x menos x0, x menos x1, x menos x2 você não considera, né? Porque está o 2 aqui. Com o x2 menos os demais. x2 menos x0 multiplicado por x2 menos x1. Agora você vai substituir os valores. Então, aqui vai dar x mais 1 multiplicado por x, né? Porque o x1 é 0. Então, aqui só colocar x. Aqui embaixo vai ser 2 menos 1. É 2 menos mais 1, na verdade. Porque o x0 é o menos 1, né? x0 é menos 1. Multiplicado por x2, que é 2. Porque o x1 é 0. Então, aqui vai ficar x mais 1, dividido por 2 mais 1, 3, vezes 2, 6. Tudo bem? Então, aqui concluímos a primeira parte, que é determinar quem é o polinômio L0, quem é o polinômio L1 e quem é o polinômio L2. Tudo bem? E para finalizar, quem é o nosso polinômio interpolador? Pelo método de Lagrange, o polinômio interpolador você vai escrever assim. Vai ser o f de x0 multiplicado pelo L0 de x, mais o f de x1 multiplicado pelo L1 de x, mais o f de x2 multiplicado por L2 de x. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar f de x0. F de x0 é 4. Então, aqui vai dar 4L0. F de x1. F de x1 é 1. Tá? Então, aqui f de x1 vai ficar só mais L1 de x, mais f de x2. O f de x2 é menos 1. Então, aqui vai ficar menos L2 de x. Tudo bem? Tá, agora a gente só substitui pelos polinômios. Aqui, então, aqui vai dar 4 vezes L0 de x. Então, eu vou vir aqui em cima, vou ver que o L0 é dessa forma que está aqui. Então, esse aqui é o L0. Mas, agora eu vou colocar o L1. O L1 é dessa forma. Então, aqui vai ser o L1. Então, vai ter o mais e o menos. Na verdade, aqui vai ficar só o menos, né? Então, o L1 é dessa forma. E menos o L2, né? O L2 é essa expressão que está aqui. Menos L2. Tudo bem? Legal. Então, agora é só arrumar direitinho aqui, ou fazer algumas operações algébricas, tá? Para a gente simplificar essa expressão. Então, eu vou colocar aqui como 1/6 de... Então, aqui vai ficar 8x, x menos 2. Aqui vai ficar menos 3x mais 1, x menos 2. E aqui só vai ficar o menos x mais 1. Tudo bem? Então, eu só tirei 1/6 aqui, coloquei em evidência. Então, isso aqui vai dar 1/6 de... que vai ficar 8x ao quadrado menos 16x, essa parte aqui. Aqui vai ficar menos 3, vamos ver, vai ficar x ao quadrado, é menos 2x, mais x, menos 2, menos x ao quadrado, menos x. Então, aqui vai ficar 1/6. Então, ó, 8x ao quadrado menos 3x
menos x. Tá? Então, opa, 8x ao quadrado menos 3x menos x ao quadrado. Isso, né? Então, ó, 8x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui vai dar 4x ao quadrado. Agora o x, né? Menos 16, menos com menos aqui vai dar mais 3. Então, fica menos 12. E menos 12 é menos 16. Com o x que está aqui vai ficar 17 menos 3 dá 14, né? Menos 14x. Aí o que ficou fora fica menos 3, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 2, 6. Tudo bem? Então, para o final, só 1/6 dividido vai dar 1, menos 14 sobre 6x, mais 4 sobre 6x ao quadrado, que é igual a 1, menos, aqui vai dar 7/3, né? De x, mais 2/3 de x ao quadrado. Tudo bem? Então, esse aqui é um polinômio interpolador obtido pelo método de Lagrange. Tudo bem? Bom, espero que seja o mesmo que a gente obteve anteriormente, né? É o mesmo, né? Só vou até copiar aqui. Eu vou até copiar. Vou colar aqui. Tá, então... Opa, tem um 3 aqui. Tá, aqui é... Ops. Tá, aqui é o 3, né? Ninguém percebeu na hora. É o 3? É, né? O 3, né? É 7 sobre 3 aqui, né? Porque é menos 3 mais 2/3, né? Então aqui vai dar menos 7 sobre 3, né? Tudo bem? Então aqui é menos 7 sobre 3 mesmo. É bom que a gente consegue até pegar os zeros, né? Aqui é o 3, tá? E aí realmente fica igual com o que está aqui. Tudo bem? Tá, então na verdade, nem pode ser surpresa que deu o mesmo polinômio, tá? A gente só usou um método diferente, mas para calcular o mesmo polinômio, tá? De novo, né? Porque o polinômio interpolador ele tem aquela questão de unicidade, então por isso que a gente chegou no mesmo polinômio, tanto usando o sistema linear, quanto usando o método de Lagrange. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Tudo bem? Ficou claro aqui como é que é resolver o mesmo problema, só que agora a gente está usando aqui os polinômios de Lagrange. Tudo bem? Então, a gente encontrou o mesmo polinômio que a gente encontrou quando usamos os sistemas lineares. E, bom, que bom, tá? Porque assim que deveria ser. Legal, vamos agora fazer o mesmo problema, só que agora usar aquele método que vimos na aula passada. Tudo bem? Que é aquele, usando o método de Newton. Tá bom? Tá. Então vamos lá, usando o método de Newton. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que construir aquela tabela de diferenças divididas. Tá bom? Então, como era construída essa tabela, né? Primeiro, na primeira coluna, eram os valores de x. Tudo bem? Aí depois, era as diferenças divididas de ordem 0. Depois, de ordem 1. Por final, de ordem 2. Tudo bem? Por final, de ordem 2. Tá bom? Bom, x são só os elementos do domínio, né, que a gente tem, que é o menos 1, o 0 e o 2. Tá? A diferença dividida de ordem 0 é o valor da função f, nesses pontos. Então, aqui vai ser o 4
depois eu vou ter o 1, depois eu vou ter o menos 1. Tá? Agora vem as derivadas de ordem, a diferença dividida de ordem 1. Para construir ela, eu sempre vou, então eu vou ter a primeira linha, eu pulo a primeira linha, eu vou para a segunda linha. Então eu vou calcular aqui na segunda linha. Por que eu calculo na segunda linha? Porque eu vou usar a primeira linha e a terceira linha da coluna anterior. Tudo bem? Então o que eu faço? Eu pego o primeiro elemento da coluna anterior, 4, subtraio o elemento que estaria aqui na terceira linha, né? 1. Depois eu pego e divido pelo 4, está associado ao menos 1. Então aqui vai ficar o menos 1. E depois o 1 está associado ao 0. Então aqui eu coloco menos 0. Tudo bem? Aí o outro elemento vai ser o elemento que eu vou colocar aqui, né? Então tá primeira, segunda, terceira, na quarta linha. Então na quarta linha eu vou pegar esse elemento que está na terceira linha, 1, menos o que está aqui embaixo, então aqui vai ficar mais 1, dividido, aí eu mantenho a ordem, tá? Então eu peguei esse aqui primeiro, então eu vou pegar esse aqui primeiro, vai ser o 0, depois eu peguei o menos 1, né? Aí eu vou pegar então agora o 2, menos 2. Tudo bem? Tá, então só para manter a tabela, eu vou só copiar ela. Tá? Só copiei ela, só para ficar guardado aqui como que é feita a conta. Tá? Então aqui vai dar 4 menos 1, vai dar 3. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. Então aqui vai ficar menos 3. Então aqui fica menos 3. E embaixo vai ficar 1 mais 1 dá 2. 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Tudo bem? Então pronto. Agora vem para a última, que é a derivada de ordem 2. Então para a ordem 2, vou pegar o primeiro aqui, menos 3. Subtrair o de baixo. Então eu vou somar o mais 1. Dividido por o elemento x que está associado a menos 3 aqui nessa diagonal, que é o menos 1. Com o elemento do x que está associado ao menos 1 na diagonal, que é o 2. Então aqui vai dar menos 2, vai dar 2 terços, né? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, aqui menos com menos vai dar menos 3, menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar 2 terços. Tudo bem? Legal, e aí uma vez que a gente tem a tabelinha, o que a gente vai usar na verdade? Construímos a tabela. Aí o que a gente usa na verdade é só a diagonal principal aqui, tá? A gente só vai usar essa diagonal principal que está aqui. Tudo bem? Porque o polinômio interpolador, né? O polinômio interpolador, ele vai ser a diferença dividida de ordem 0 do x0 mais x menos x0 multiplicado pela diferença dividida de ordem 1 do x0 e do x1 mais x menos x0 x menos x1 do f da diferença dividida de ordem 2, x0, x1 e x2. Tudo bem? Onde quem são esses elementos? Né? Esse aqui, o f de x0 é a primeira derivada de ordem 0. Esse aqui, a derivada de ordem 1, é esse elemento. Por final, a derivada de ordem 2 é esse elemento que está aqui. Tudo bem? Então vamos só substituir. Então isso aqui vai ficar... Isso aqui vai ficar 4 mais x menos x0 calculado no f, nesse ponto f de 0, x1, que vai dar o menos 3. Tá? Eu vou escrever até aqui, ó, menos 3. E depois esse mais 2 terços, né, que é o que está em azul, 2 terços, multiplicado por x menos x0, x menos x1.
Tudo bem? Agora a gente só substitui os valores, que vai ficar 4 menos 3 vezes x menos... O x0 é... Quanto que era o x0? O x0 é menos 1, né? Então aqui vai ficar mais 1, mais 2 terços de x mais 1, multiplicado por x, né? Porque o x1 é 0. x1 é 0. Tá? Agora é só a gente arrumar isso aqui algebricamente, tá? Então isso aqui vai ficar 4 menos 3x é menos 3, mais 2 terços de x ao quadrado, mais 2 terços de x. Tá? Então, 4 menos 3 vai dar 1. Menos 3x mais 2 terços de x vai dar o menos 7 terços de x. E sobrou mais 2 sobre 3x ao quadrado. Tudo bem? E de novo, né, sem nenhuma surpresa, chegamos de novo ao polinômio interpolador que a gente já tinha obtido anteriormente, né? Cadê? 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado, né? Então, 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado, tá bom? Então, esse exercício aqui que acabamos de resolver, né? Então, resolvemos ele de 3 formas diferentes. Foi para ilustrar como eram cada um dos processos que a gente usa para encontrar um polinômio interpolador, tudo bem? E aí vai do critério, assim, vai depender muito do problema, qual que é o melhor método que você usa para encontrar o polinômio interpolador. O de sistema linear já é fácil descartar ele quando você tiver um número grande de pontos, tudo bem? Porque imagina você resolver um sistema linear de 10 por 10, tá bom? Então, se você tiver uma quantidade muito grande de pontos, faz mais sentido ou você usar o Lagrange ou você usar o método de Newton, tudo bem? E entre o método de Newton e de Lagrange, né, tem uma questão também relacionada ao distanciamento de pontos, tá? Se você tiver que seus pontos x eles forem igualmente espaçados, tá? Então, se os pontos x forem igualmente espaçados, vocês podem perceber que o método de Newton acaba sendo um pouco mais adequado. Tá bom? Um outro problema relacionado que é assim. Então, a gente resolveu o problema de encontrar o polinômio interpolador, tá bom? Uma segunda questão seria assim, né? Segundo ponto, né? Uma segunda questão seria assim. Interpole o ponto 1. Tudo bem? O que é interpolar o ponto 1? Então, interpolar o ponto 1 era, de certa forma, colocar o... Então, o 1 viria por aqui, mais ou menos. Tá? O 1 viria tá entre o 0 e o 2, né? Interpolar significa colocar aqui um valor referente ao ponto 1. Tudo bem? Tá? Isso aqui que é interpolar o ponto 1 na tabela. Para isso, uma vez que você tem um polinômio interpolador, para interpolar o ponto 1, basta você pegar o polinômio interpolador que a gente calculou e calcular no ponto 1, tudo bem? Então, se você calcular no ponto 1, vai dar 1 menos 7 terços mais 2 terços, né? Desculpa. É isso mesmo. Tá? Então, interpolar o ponto 1, basta você calcular o polinômio interpolador no ponto que você está querendo interpolar, no caso 1. Então, você só calculou o P de 1, então é menos 2, 3, né? Então, a interpolação do ponto 1 é o ponto 2 terços. Tudo bem? Então, isso que é interpolar um ponto, tá? Uma vez, então, trabalho geral assim para você calcular o polinômio interpolador.
Uma vez que você tem um polinômio interpolador, basta você, se você quiser interpolar um ponto qualquer, né? Basta você calcular o polinômio interpolador nesse ponto qualquer. Tudo bem? Alguém tem alguma questão? Alguma dúvida? Não? Bom, então a aula de hoje era é só fazer essa revisãozinha, tá? De interpolação. Então a gente aqui deu uma revisada em todos os métodos que vimos até o momento. E isso aqui meio que conclui a parte de interpolação polinomial. Tudo bem? E o exercício que está na lista de exercício, né, na lista 5, que é para entregar, vocês vão ver que basicamente é muito parecido com esse exercício que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Bom, se não tem mais pergunta, eu vou encerrar aqui a gravação.